Olá, meus irmãos, tudo bem? Como vão? Espero que bem. Hoje é um dia para nós voltarmos e nos voltarmos ao trono de Deus, lá em Apocalipse, e continuar essa nossa jornada de exposição panorâmica do livro. Hoje é a nossa quarta aula e nós vamos dar continuidade então, a esse estudo. Nós já trabalhamos do capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 1, e vamos dar continuidade aí hoje. Como quarta aula, eu quero mais ou menos aqui situar vocês onde nós estamos. Nós iniciamos com uma introdução ao livro e à escatologia para compreendermos bem os termos, termos maior familiaridade com o livro. Depois nós caminhamos para a visão, né, de João, a primeira visão que ele tem. Nós trabalhamos o capítulo 1, 2 e 3, que fala ali da visão de João acerca do Filho e sobre as 7 cartas, chamadas 7 cartas do Apocalipse, né, que são as 7 igrejas ali da Ásia Menor e que nós temos como advertências também para todas as igrejas ao longo dos séculos. Na terceira e última aula, nós trabalhamos sobre a segunda visão de João, que está aí no capítulo 4, 5, 6 e 7, capítulo 8, versículo 1, em que João vai descrever 7 selos, tá bom? A abertura desses 7 selos. Hoje nós vamos dar continuidade a abertura, na verdade não abertura não, ao tocar das 7 trombetas, e também falar um pouco sobre o levantar do que é chamado muitas vezes de trindade satânica, ali as figuras do dragão, da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra. Antes de nós iniciarmos, eu quero fazer um alerta para você, né? Uma recomendação. Se até aqui você não leu os capítulos de 8 a 14, como foi sugerido nos grupos, nas nossas redes sociais, eu peço que, se você estiver vendo esse vídeo gravado, dê um pause, faça a leitura tranquila, faça suas anotações do capítulo 8 ao 14 de Apocalipse e depois retome esse vídeo. Porque como nós vamos fazer um panorama, é como se fosse um voo de helicóptero, a visão de uma paisagem, algo assim, a gente não consegue gastar tempo suficiente em alguns detalhes, mas só aqueles que nós julgamos imprescindíveis para a boa interpretação do capítulo ou daquele texto, daquele trecho do livro, tá bom? Então faça isso, depois retome para cá. Para você que foi e voltou, vamos dar continuidade. Se você já leu, vamos lá seguir com o livro. Nós vamos então começar aqui com o tema das 7 trombetas, tá bom? Está aí no capítulo 8, versículo 2, até o capítulo 11, versículo 19. Eu sempre gosto de destacar as seções para que você possa verificar aí a divisão do livro, tá bom? Nesse primeiro momento, então, as 7 trombetas. Veja que o texto inicia com a abertura do 7º selo e diz que houve silêncio no céu cerca de meia hora. Se você der uma continuidade no capítulo, você vai perceber que, diferente dos outros selos, a abertura do 7º não tem um desencadeamento de um fato histórico ou de um fato apocalíptico propriamente dito. Mas a abertura do 7º selo é o tocar, é a abertura das 7 trombetas. Então veja que nós temos a abertura de 7 selos, sendo que o 7º selo é o tocar das trombetas de Deus. Só que antes de explicar o que são as trombetas, eu quero destacar aqui que, em primeiro lugar, houve um silêncio, né? Esse silêncio ele vem da expectativa da abertura do 7º selo. Então, antes de abrir o 7º selo, os céus, né, ali, o céu tem um silêncio de meia hora. Esse silêncio também pode ser explicado por aquele silêncio sacerdotal que antecedia uma oferta, um sacrifício, porque nós temos aqui dos versículos 3 a 5 a descrição de um altar, né? O anjo se coloca junto ao altar segurando um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com a oração de todos os santos. Então, por ter essa cena de altar que remete a sacrifício, a oferta, melhor dizendo, que sobe como aroma suave aos céus, aquela figura veterotestamentária, né, do Antigo Testamento, aqui há um silêncio, talvez para demonstrar isso, a grande expectativa sobre o que vai se desenrolar com o 7º selo, e há também um silêncio por causa daquilo que vai ser ofertado. Aqui na descrição nós vemos que aquilo que é ofertado no altar são as orações dos santos. Não dos santos naquela figura religiosa, cultural conhecida, mas dos santos, os salvos, os crentes. A oferta desses santos no altar, ao subir, né, a oferta aqui mesmo, ele colocou junto com o incensário, o incenso diante do trono, juntamente com a oração de todos os santos.
nos indica então que o capítulo final da história tem, na abertura do sétimo selo, como aquele que desencadeia isso, a oferta da oração dos santos. O capítulo final da história é o conjunto de oração dos santos. A nossa pregação e a nossa oração são elementos que fazem parte, que compõem não só a história, mas a execução da história. Daqui nos vem uma primeira pergunta antes de entrarmos na continuidade do texto, mas você tem participado da história, da revelação da história de Apocalipse? Você tem orado? Você tem participado e a sua oração contabiliza naquela oferta que vai desencadear a abertura do sétimo selo? Se não, eu instigo você a participar disso. A pregação dos santos e a oração dos santos são elementos fundamentais no desenrolar da história. Depois dessas orações ofertadas, as trombetas são tocadas. E nós temos aí 7 trombetas. Então, a abertura do sétimo selo é, em si, o abrir das 7 trombetas. Cada trombeta tem um efeito sobre a criação e sobre o cosmos, e que atinge uma terça parte. Então, a trombeta vai descrever esses acontecimentos e cada um afeta a Terra, o cosmos de forma geral, e afeta a terça parte. A terça parte aqui é uma figura de linguagem, dentro do gênero apocalíptico, utilizado por João, para descrever que esses eventos vão atingir uma grande parte, que é um juízo parcial de Deus, que ainda não é o juízo final em sua totalidade, mas ele vem sempre junto com misericórdia. Ele tem espaço para arrependimento, ele tem espaço para misericórdia, porque esse juízo não é um juízo total, mas parcial. Todo o efeito desses juízos, dessas trombetas sobre os homens, principalmente nas primeiras 4 trombetas, tá bom? Enxergue isso, ele é consequência do dano à Terra, do dano ao cosmos. Então, porque o cosmos está sendo danificado, os homens sofrerão, mas não é ainda um juízo diretamente sobre o homem. A primeira, nós temos aí no versículo 7 do capítulo 8, a primeira trombeta tocada, ela vai gerar uma queimada, a queima de 1/3 da terra, das florestas e das relvas. A segunda trombeta, que está descrita no capítulo 8, versículos 8 e 9, ele vai trazer para a gente a descrição de distúrbios nos mares, em que temos a morte de 1/3 dos animais marinhos e 1/3 dos navios sendo destruídos. Ou seja, uma parte dos animais marinhos vai sofrer, uma grande parte, 1/3, e também dos navios, ou seja, daqueles que utilizam os mares. A terceira trombeta vai ser um dano a 1/3 das águas. Nós temos isso nos versículos 10 e 11, que o terceiro anjo toca a sua trombeta e uma grande estrela queimando como se fosse fogo, ou como se fosse uma tocha, caiu nos céus e 1/3 dos rios, sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, 1/3 das águas se tornou Absinto, e muitos homens, veja a consequência disso, sobre os homens, morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. Então aqui a terceira trombeta traz que 1/3 das águas doces, já tinha sido falado das marinhas, vão se tornar amargas e por causa disso muitos homens vão morrer. A quarta trombeta fala de 1/3 do sol sendo danificado, das estrelas, e isso afeta 1/3 do dia e 1/3 da noite. Então essas são as descrições das 4 trombetas, trazendo então um juízo indiretamente sobre os homens, mas mostrando o efeito do pecado sobre o cosmos e que por causa do juízo sobre os homens a terra geme, o cosmos sofre os efeitos, Como a R.C. Sproul dizia, o pecado é uma rebelião cósmica e o juízo que virá sobre os homens ele vem também carregado desse juízo sobre uma terça parte ou grande parte, que é o que o autor quer nos remeter, da terra da criação. A quinta trombeta que nós temos descritos, ela vem posteriormente, mas eu quero trazer uma conclusão dessas primeiras trombetas, que nós temos aí, no versículo 13, a descrição de uma águia voando pelo meio do céu e dizendo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam a terra, por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Quinta, sexta e sétima trombeta. A águia, então, vem aqui como um agente de anúncio, anunciando, então, as 3 trombetas finais, como nós falamos aí, a quinta, a sexta e a sétima. Existe uma semelhança dessa descrição de aves de rapina lá no final do livro, no capítulo 19, no versículo 17, que a águia, enquanto atua aqui como agente de anúncio, as aves de rapina, lá no final, elas vêm como agentes de aplicação do juízo de Cristo sobre as nações,
sobre os homens, né, sobre a terra, no seu retorno, na sua segunda vinda. No capítulo 9, continuação aqui do nosso texto, nós finalizamos então o capítulo 8, nós temos o relato da quinta e da sexta trombeta. A quinta, nós temos aqui no versículo 1 já dizendo que o quinto anjo tocou sua trombeta, ou seja, o quinto toque de trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então aqui nós temos a descrição de que o quinto anjo toca sua trombeta, se vê uma estrela caindo, e foi dada aqui essa estrela, né, uma chave, que é a chave do poço do abismo. A estrela aqui é uma figura que é muito utilizada e muito presente até na literatura apocalíptica, que geralmente se refere a um anjo. Aqui a gente não tem a descrição clara se é um anjo bom ou se é um anjo caído, né? A gente pode inferir que provavelmente esse não é Satanás, mas uma da parte dos demônios que são expulsos dos céus junto com Satanás e trazido aqui à Terra. Como demônio, ou anjo, perdão, é descrito como estrela, a gente pode inferir que sabe que é uma estrela. Se é bom ou mal, a gente não sabe. Mas o texto nos indica que provavelmente não é Satanás, porque ele vai trazer um nome, e nós vamos ver que ele tem uma ação diferente da ação que Satanás terá ao longo do livro. Mas, sendo bom, né, de qualquer forma, indica, ou bom ou mal, de qualquer forma, perdão, indica o controle que Deus tem sobre a história, de que ele foi lançado e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, ou seja, tudo aquilo que ele vai fazer, tudo aquilo que é desencadeado por causa da queda dele e da ação dele, só é feito porque ele foi dado permissão, lhe foi dada autoridade para exercer isso. Deus está no governo dos atos que vão dar cabo à história. Ele não está ausente, muito pelo contrário. Tudo que ocorre só ocorre por causa da sua permissão ou dos seus atos, usando os agentes que lhe aprouver, que lhe couber. Foi dada a esse anjo então a chave do abismo, que era uma referência bastante comum, na verdade, até ao local que ficavam aprisionados os demônios. Nós temos isso na literatura apócrifa, por exemplo, que permeia muito a mentalidade apocalíptica da época, como no livro de 1 Enoque, mas nós temos também no Novo Testamento. Por exemplo, Lucas 8,31 vai falar que os demônios que estavam ali naquela situação do endemoniado de Gadara, né, que eles pedem para não serem lançados no abismo, ou seja, o abismo remete a um local de restrição de ação, de aprisionamento, que eles não podem fazer o que eles deveriam fazer, que eles querem fazer por causa dessa limitação do abismo. 2 Pedro também vai trazer isso, né, essa ideia, vou até ler o texto aqui para vocês, que diz que Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas reservando-os para o juízo. Esse local, o abismo, é diferente de um outro abismo falado no Novo Testamento, como por exemplo Romanos 10:7, que é o local dos mortos, tá bom? Aqui não, a gente não está falando do Hades, né, e tal, a gente está falando do abismo, da mansão dos mortos, a gente está falando do abismo enquanto local de aprisionamento de demônios, que era uma figura bastante presente ali na linguagem, na visão apocalíptica da época. A ação desse demônio, nós vamos ver que ele vai abrir um poço, vai sair uma fumaça, versículo 2 do capítulo 9, o sol vai se escurecer, e versículo 3 diz que da fumaça saíram gafanhotos, e eles vão sair sobre a terra, e foi-lhe dados poder como de escorpiões sobre a terra. Tudo isso querendo indicar que esse anjo que vai abrir o poço, né, do abismo, ele vai trazer dali uma quantidade inúmera, grandiosa, de conservos. E a ação dele e dos seus conservos será de gerar tormento, não aqueles que têm a marca do Cordeiro e do Pai, mas aqueles que têm a marca da besta, aqueles que têm não têm o selo de Deus na testa. Diz aqui o versículo 4, que a eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação ou árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Até aqui, verifiquei se eu estou com o selo. Brincando, mas veja que o juízo que vai ser exercido sobre aqueles que não são a igreja, trazendo sempre aquela ideia, que a gente vai repetir hoje algumas vezes ainda, de que os juízos descritos, eles não são sobre a igreja, eles são sobre o mundo, mas a igreja, por estar no mundo, ela vai sofrer consequências disso, mas ela não é o alvo da ira de Deus nas ações de juízo final e de juízo ao longo da história.
A ação desses demônios, ela acontece por tempo determinado, é um tempo limitado. Aqui no versículo 5 diz que ele vai acontecer durante 5 meses. 5 meses e sem os matar, né? Mas 5 meses remete, não que são 5 meses literais. Os números aqui em Apocalipse têm essa figura simbólica de apontar que 5 meses é que eles vão agir por um tempo determinado. O tempo deles não é um tempo pleno, mas é um tempo designado para que isso acontecesse. Esses anjos, eles são liderados, e aqui é uma figura que destaca a figura daquele que abre o poço, que pode ter sido, né? E eu creio que seja um anjo bom, designado por Deus para abrir o poço do abismo, mas existe um líder desses demônios aqui, que é o anjo do abismo. Não é o que abre, mas digamos, aquele que lidera o ímpeto, né? Que reúne o ímpeto dos demônios ali amarrados. É aquele que vai agir, né? E a sua ação, digamos, lidera a ação de todos os outros, né? A vontade deles é congregada e representada por ele. Ele é o líder, digamos assim. O nome dele é Abaddon, e em grego, Apolion, todos os nomes remetendo à destruição. Eles são liderados por esse anjo, o anjo do abismo. Ou seja, existe uma organização demoníaca para a ação maligna sobre os homens. Eles não agem em anarquia, mas eles agem com um governo. E o governo é desse Apolion, desse anjo do abismo, que está ou preso lá, ou está, digamos assim, limitado pelo abismo, mas que de alguma forma lidera o ímpeto, né? A vontade, a maldade de todos aqueles demônios reunidos. O capítulo 9, versículo 12 vai dizer pra gente que esse é o primeiro ai. Então, a quinta trombeta. Vamos agora então para a continuação desse texto. A sexta trombeta, ela vai ser apresentada aí do capítulo 9, versículo 13, até o final aí do versículo 21. Aqui nós temos, principalmente no versículo 14, dizendo que o sexto anjo, né, a qual dizia ao sexto anjo, vamos ler o 13 e o 14, o sexto anjo tocou sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto do grande rio Eufrates. Então aqui a gente tem a libertação de mais agentes dessa sequência de trombetas, e na sexta trombeta são esses 4 anjos que são preparados exclusivamente para esse momento. Eles estavam aprisionados e só seriam libertados para isso. O versículo 15 diz, então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos, a fim de matar a terça parte dos homens. O juízo ainda continuando sobre os homens, tanto dos gafanhotos, que atacam os homens que não tem a marca de Deus na testa, e agora da sexta trombeta, do sexto anjo, atacando e matando uma terça parte dos homens. E veja que há um governo da história para que isso aconteça, porque eles são liberados no dia, hora, mês e ano que foi determinado para isso. Ou seja, eles vão acontecer na hora que foi planejada para que isso acontecesse. Novamente, o juízo é parcial e havendo tempo para arrependimento. O que nos chama a atenção é que os homens, eles vão ser oprimidos, eles vão ser afligidos e eles vão ser mortos por esses demônios, por esses agentes do mal, por esses agentes de juízo. Mas ainda assim, ainda que sejam mortos de forma implacável, isso não vai gerar neles arrependimento. Olha o que é que diz os versículos 18 e 19. A terça parte dos homens foi morta por essas 3 pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que lhes saem da boca. Figuras aqui, né, de que será algo poderoso sobre eles. Pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante à de uma serpente, e nele havia cabeças com as quais causavam dano. Lembra, João, ele não quer que você imagine essas coisas, porque essas figuras não fazem sentido, mas ele quer destacar força, poder, a forma de agir desses demônios. Mas olha o que acontece. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, ou seja, ele vai matando, só que tem um momento que nós vemos que os que não foram mortos, eles continuam impenitentes. Não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus frutos. Enquanto a igreja continua perseverante
os ímpios eles continuam impenitentes em seus pecados. Como nos tempos de Noé, não deram ouvidos às palavras de juízo, mas também de esperança e conservação. Como Paulo, que quando chega em Atenas, ele percebe que a idolatria toma de conta, mas ele fica assombrado. A igreja, diante da idolatria, ela fica assombrada e revoltada com isso e proclama o evangelho. Mas o mundo não. Diante da idolatria, eles ficam atenuados, eles ficam anestesiados. No capítulo 10, a gente tem um novo interlúdio, que é uma pausa na descrição de juízo, para mostrar o que acontece com a igreja. Será que a igreja sofre e passa pela mesma situação, mas da mesma forma? João vai dizer que não, existem garantias, existem ações diferentes de Cristo, de Deus, dos anjos sobre a igreja, e João vai trazer isso. É o segundo interlúdio depois do capítulo 7. Como no interlúdio descrito no capítulo 7, o que temos aqui é um parêntese sobre o povo de Deus, precedente, ou seja, anterior à segunda vinda do Senhor. No capítulo, então, há o destaque para dois elementos, que eu quero que você perceba. As figuras centrais que João quer destacar aqui são as figuras do livrinho e do anúncio. Há a vinda de um anjo cheio de esplendor, nós vemos aí no versículo 1 do capítulo 10, ele viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava um arco-íris, seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo, segurava na mão um livrinho aberto. Essa figura desse anjo é uma figura grande, esplendorosa e de autoridade. O texto vai dizer aí no versículo 2 que ele segurava um livrinho e ele pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, mostrando aí como que ele tem autoridade, como ele é um ser elevado. E esse ser tem um livrinho na mão. Esse livrinho é tido por muitos como o próprio rolo, né, como o próprio livro que é pego por Jesus ali anteriormente. Esse livrinho está aí dizendo no versículo 8 do capítulo 10, né, que a voz que eu ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro. Alguns vão dizer que é o mesmo rolo, porque em primeiro lugar João disse que é um livrinho, mas depois ele disse que é o livro. Mas talvez essa visão não seja a mais óbvia do texto. É bem verdade que ela tem alguma razão e alguma coerência, porque devido à proximidade do evento do retorno de Cristo, né, ele pode estar descrevendo aqui um momento que toda a história já foi bem vista, bem conhecida. Só com a interpretação que eu acho mais coerente com a sequência dos fatos, do que está sendo revelado, é que esse livrinho é um livrinho porque ele contém, sim, parte da revelação que contém no livro maior. Então ele é um livrinho porque ele descreve fato aberto, conhecido, revelado daquilo que está no livro principal, descrito anteriormente, aí no capítulo 4 e 5, tá bom? De Apocalipse. O livrinho está aberto porque o seu conteúdo é conhecido e contém uma revelação do propósito e da redenção e da justiça de Deus sobre o mundo, sobre a história, e que contempla dar ao povo de Deus o seu descanso no momento devido. Na sétima trombeta, aqui nós vamos ver nos versículos 6 e 7, que ele vai falar sobre essa sétima trombeta, que o anjo jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, terra e mar e tudo que neles existe, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo o anúncio dos seus servos, os profetas. Então, na sétima trombeta, haverá o cumprimento do mistério de Deus, e não haverá mais demora. Quando a sétima trombeta tocar, as coisas vão se realizar plenamente. É interessante que lá no começo do livro ele fala de que as coisas que em breve devem acontecer. Mas existe um momento da história que parece que está demorando, mas o anjo vai dizer, olha, eis que vem sem demora. Mostrando aí como os tempos na Bíblia nem sempre são tão curtos como eles parecem indicar ser, se não forem entendidos dentro desses termos, enquanto termos escatológicos, que apontam para um tempo muito maior do que nós imaginamos. Assim como aconteceu com Ezequiel e com Jeremias, em que é pedido para que eles comessem da palavra de Deus, esse mesmo pedido acontece com João. É dito para ele que ele deveria comer o livrinho. Diz aí o versículo 8, né? A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo, vai e pega o livrinho aberto, o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra.
Aí ele foi lá, pediu que desse o livrinho. Aí ele me respondeu: pega-o e come-o, e ele será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Aqui é uma figura que remete à apropriação da palavra. Não é que João comeu literalmente um livrinho, mas é uma figura de que aquela palavra que ele veio revelada ali, ele deve se apropriar dela, porque ela é verdade. Mas existe uma consequência, ela vai ser muito doce na boca, porque é a palavra do Senhor, ele vai ter que anunciar a palavra do Senhor, mas ela é muito amarga quando ela chegar no estômago. Aqui ela será doce porque é um privilégio para o pregador do Senhor, para o povo do Senhor proclamar a palavra de Deus. Sempre é um privilégio ter a palavra de Deus na boca. Só que ela tem um gosto, tem um efeito amargo no estômago, e esse amargo acontece porque essa palavra que vai ser anunciada traz sofrimento ao povo de Deus. A palavra que está sendo revelada é uma palavra de dor, que o povo de Deus vai sofrer muito. E são sofrimentos em tempos entre a sexta e a sétima trombeta. Nesse tempo final a igreja vai sofrer muito, 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 e isso é amargo. Vai ser amargo ao estômago de João, mas mesmo assim ele vai ter que falar. Talvez entendamos então o silêncio lá do começo do capítulo 8. O silêncio de expectativa, porque vê não só o que vai acontecer entre a primeira e a sexta trombeta, mas principalmente o quanto que a igreja vai sofrer entre a sexta e a sétima. É amarga, mas é necessária. O versículo 11 diz assim: então me disseram, é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. A palavra pode ser dura de ser anunciada, mas é necessário que ela seja anunciada. No capítulo 11 é pedido também a João algo semelhante ao que foi pedido aos profetas Ezequiel e Zacarias, que é fazer uma medição. A medição aqui no capítulo 11 representa, simboliza algo para a proteção ou destruição. Era para isso que se media. Se media algo para mostrar que aquilo que está sendo medido vai ser preservado, ou aquilo que está sendo medido vai ser destruído. E é isso que é pedido aqui a João. Claramente, a gente vê que há uma parte que vai ser preservada e uma parte que vai ser pisada. O santuário, que no Novo Testamento é a Igreja de Deus, a semelhança dos 144 mil que foram selados para serem preservados, estes aqui também serão. Então a igreja vai ser selada e preservada. O povo de Deus, o novo Israel de Deus, ele vai sofrer, mas ele vai perseverar. Já o pátio, ele não será medido. Aqueles que se dizem cristãos e não são, aqueles que são cristãos nominais, eles serão pisados, eles não serão preservados. Os que amam o mundo, eles serão envergonhados. E nesse tempo de pisadura, de juízo severo, a igreja, mesmo assim, vai continuar a testemunhar. O povo de Deus é representado aqui por duas testemunhas, como vai ser descrito aí no capítulo 11, Concederei às minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Durante esse período de 42 semanas, ou 1260 dias, ainda que tenham elementos de profetas, como no caso aqui vai ser descrito Moisés e Elias, e Martin Lloyd Jones vai dizer que essas duas testemunhas, uma é o Velho Testamento, outra é o Novo Testamento, ou seja, a Antiga e a Velha Aliança, vemos que as duas testemunhas elas não são apenas duas, mas elas têm aspectos comunitários, congregacionais, eles não representam apenas duas, mas são duas testemunhas que representam um povo todo. Veja que elas são também duas oliveiras, que elas também são dois candeeiros, como diz aqui no versículo 4. Ambos têm apenas uma boca, então são duas que são quatro, mas eles têm apenas uma boca, porque ele está querendo mostrar claramente que é o povo ali. Ele está descrevendo o povo com elementos que marcam o povo de Deus. Uma boca que sai fogo, que sai a palavra de juízo, como o próprio Jeremias vai dizer no capítulo 5, versículo 14. O grego remete aqui no versículo 8, que vai mostrar que seus corpos ficaram estendidos na praça, mas o grego remete mais à ideia de que o seu corpo ficou ali à mostra, como nós temos aí no versículo 8. O mundo será a Jerusalém, onde mataram o Senhor. Enquanto Jesus é morto em Jerusalém, e os profetas também, Jerusalém que mata os profetas. Agora não será mais uma porção geográfica. O mundo será a Jerusalém, onde mataram o Senhor e onde mataram os profetas, mas agora o mundo será o local onde matam os cristãos, onde mata-se a igreja do Senhor, onde se mata as suas testemunhas. A duração desse período é simbólica. Essas 42 semanas ou 1260 dias apontam apenas que é um tempo determinado. Tem dia para começar e tem dia para
para iniciar e tem dia para finalizar essa tormenta, essa perseguição. Temos nos textos seguintes paralelismos que dão a entender que essas 42 semanas são tempos onde a igreja vai ser preservada, onde a igreja vai ser sofredora, onde a igreja vai ser proclamadora, mas onde a igreja também será perseverante. Durante esse período, a alegria do mundo é flagrante. O mundo vai olhar para o sofrimento, para a morte da igreja e vai se alegrar. Mas vai chegar um dia em que esse mesmo mundo verá as testemunhas se encontrarem com o Senhor, sendo chamadas por Ele na sua segunda vinda. No capítulo 11 ainda, nos versículos de 12, 13 e 14, nós vemos isso, né, em que ele ouve, João, uma voz forte do céu que lhe dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem e seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto e a 10ª parte da cidade caiu e foram mortos 7.000 homens no terremoto, indicando aqui os sinais da segunda volta, né? Os demais ficaram atemorizados e deram grande glória a Deus. Alguns vão dizer que esse versículo 13, esse final remete ao arrependimento de Israel, ou um arrependimento em massa que vai acontecer no final da história, antes do soar do fim, da volta do Senhor Jesus, né? Naquele momento, nos momentos precedentes finais. Mas enquanto aqui o mundo se alegrava, né, o mundo agora vai ver essas duas testemunhas sendo recebidas do céu, o povo de Deus sendo recebidos e convidados pelo Cordeiro para a sua segunda vinda, a concretização da última trombeta. Os selos e as trombetas, eles acabam no mesmo período, no mesmo fato, eles culminam no mesmo acontecimento, que é o retorno de Cristo sobre as nuvens. Eles possuem o mesmo final, que é a volta do Senhor. E esse agora será descrito aqui na referência final, não mais como aquele que há de vir. Olha o versículo 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Tá faltando algo aqui, né? O que há de vir. Não é mais o que há de vir, porque ele já veio e assumiste teu grande poder e começaste a reinar. Ele trará nessa volta dele juízo sobre a terra. As nações se enfurecerão. Então veio tua ira no tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensas a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Então aqui as trombetas, elas acabam aqui na sétima, né, nesse fato precedente da sexta e a sétima, a perseguição da igreja até o dia que Jesus volta e Jesus vem em juízo sobre todos. Aquele que era e que há de vir não é mais o que há de vir, porque já veio. Agora a gente tem a descrição do quarteto do mal, o início dele. O quarteto do mal é figurado aqui pelo dragão e por duas bestas. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, e por fim a Babilônia, a prostituta, que a gente não vai trabalhar nela agora porque ela vem posteriormente. Aqui no capítulo 12 nós temos uma nova visão de João, mas ela não é descrita em termos de transição. A gente infere a transição por causa da cena descrita, que vai trazer certa recapitulação de assuntos que aconteceram anteriormente. Nós temos a figura do dragão, nós temos a figura do filho, que é Jesus Cristo, e de uma mulher, que representa o povo de Deus. No capítulo fica claro que a intenção do dragão é impedir a concretização do plano de Deus, principalmente no que concerne à concretização da promessa de Deus resgatar e redimir o seu povo através do seu filho. O dragão age em diversas frentes aqui e os seus efeitos são sempre impedidos. O dragão é sempre frustrado. Ele é frustrado em tentar atacar a mulher, seja a mulher como o corpo de Deus, né, o povo de Deus veterotestamentário, atacando Israel. Alguns teólogos vão apontar que é por isso que muitas mulheres de Israel são até inférteis, porque Satanás não quer que o descendente da mulher esmague a sua cabeça. Ele tenta impedir o nascimento de Jesus, ou matando Jesus já em seu nascimento. Vários atos contra Jesus acontecem em seu ministério, inclusive vindo de parte de discípulos. Depois da sua morte, ascensão, ressurreição, Satanás tenta atacar a igreja com todas as forças. Mas o texto nos vai dar uma garantia de que essa mulher e seus descendentes sempre serão protegidos. Satanás vai ser sempre frustrado, o dragão vai ser frustrado. E por ele ser frustrado em suas ações diretas, ele parte para agir através de seus parceiros. No capítulo 13, nós temos a imagem da primeira besta, que é a besta que surge, que emerge do mar. É a configuração inicial da trindade satânica. Satanás, ele age copiando Deus. E o dragão vai chamar então dois parceiros. A besta que emerge do mar, que aqui nós vamos saber que é o anticristo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta.
O dragão, diante dos seus fracassos, ele evoca os seus parceiros para agir por meio deles. E o primeiro deles é essa primeira besta. A primeira besta, entenda, representa o anticristo. Representa um poder político e econômico e até militar que está à disposição de Satanás. E que culmina na sua última manifestação no anticristo. Essa besta, ela não é apenas uma pessoa, que fique claro. No capítulo 17 nós vamos entender melhor que essa besta, ela representa vários reis, ou seja, vários governantes, vão vir vários anticristos, mas que culmina no último anticristo, que é o oitavo rei, que é aquele que é o homem da iniquidade, o anticristo final, mas também representa um reino, ou seja, o sistema político-econômico. Todos esses, eles estão a serviço de Satanás para atacar a igreja utilizando esse sistema. Um movimento que não será apenas contra um povo étnico-geográfico. O mundo não vai perseguir um povo localizado, mas ele vai perseguir o povo de Deus no mundo todo, espalhado pelo mundo. É por isso que aqui dá a visão que esse sistema culmina num poder global. Daí, talvez, o movimento natural de alguns cristãos, por serem antiglobalistas, por enxergarem essa visão do anticristo global. A blasfêmia da primeira besta não se dá apenas por falar contra os céus, mas por se fazer igual a Deus. E é um Deus pequeno. É um Deus que grita da terra ao Deus que está nos céus com os seus santos. É dado destaque ao poder dessa besta porque ela vai ter a autoridade de vencer o povo de Deus. O versículo 7 diz que foi-lhe permitido, não é porque ele tinha esse poder, mas foi permitido atacar os santos e vencê-los. Ele foi dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Veja que Satanás e seus agentes não estão no inferno, nem estão nos céus, mas estão na terra e agem da terra. Essa autoridade que ele tem possibilita Satanás a matá-los e não de lhes arrancar a fé, visto que os crentes são preservados. Veja que eles morrem, mas eles venceram ao morrer. O capítulo 12, versículo 11 diz que eles venceram. E por que eles venceram? Porque não morreram? Não. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Ainda que Satanás tire a sua vida e a minha, e mate a igreja vencerá pelo sangue do Cordeiro, porque está decretado assim, está consumado que seja assim. A expectativa do povo de Deus é que, apesar do sofrimento, olha o versículo 10, se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. É que, apesar do sofrimento, aqui está a perseverança e a fidelidade do povo de Deus. É assim que o povo de Deus vence o dragão, através do seu testemunho. Então, você será provado, assim como coisas que se dizem fortes só se mostram fortes depois do teste, a igreja será provada para mostrar o seu testemunho e a sua perseverança. Lembremos que o livro é a igreja, né? Escrito para a igreja. O livro é anunciado à igreja. O Apocalipse é para a igreja. Então não é para o mundo ouvir acerca do sofrimento e perseverar, mas nós ouçamos a voz do Espírito, que sofreremos, mas venceremos. O período de 42 semanas ou 1260 dias são períodos de acontecimentos paralelos, como nós falamos, né? No capítulo 11, versículo 2, nós vemos que não será medido o pátio do santuário, porque foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calçarão os pés da cidade, ou seja, pisarão a cidade, sofrerão por causa disso. Mas também é o período em que as testemunhas profetizam, né? As 42 semanas é o período em que as duas testemunhas irão profetizar com panos de saco. E no capítulo 12, versículo 6, nós vamos ver que é o período também que as testemunhas irão profetizar. Então é um período em que a igreja estará profetizando. Apocalipse 12, 6 nos mostra que esse período também é um período em que o povo será protegido. E aqui, no capítulo 13, versículo 5, é o período em que a igreja que a besta tem autoridade para agir, inclusive sobre os santos. O segundo monstro é uma besta que emerge da terra. Então ela vem da terra, nós temos aí no versículo 11 a descrição dela. É uma imitação do próprio Deus. Tudo que o diabo faz, na prática, vai ser uma imitação daquilo que Deus faz e daquilo que Deus é. É algo que parece cristão, que parece com o cordeiro, mas não é. Versículo 11, emergir da terra, outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro,
e ele falava como um dragão. Então ela tem a semelhança do cordeiro, mas não é. Como temos pastores, temos em tempos que se dizem pastores, mas não são, que são aplaudidos como se fossem o arquétipo da moralidade cristã, mas que são vazios espiritualmente, que parecem que pregam o verdadeiro cristianismo, mas a sua boca destila venenos através de suas línguas. Eles parecem um cordeiro, mas não são. Veja que não é um satanismo descarado, mas a semelhança de quem o cordeiro é. São aqueles que criam a religião secular sem Deus, mas com os benefícios culturais do cristianismo, que quer dizer que é cristianismo, mas arrancam o seu elemento espiritual. Ela age conforme o interesse do sistema político, a segunda besta. Então tudo que a segunda besta vai fazer, o versículo 12 vai deixar bem claro que ela exercia autoridade e fazer com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. Ou seja, vai ser um sistema religioso que está ali para agir em serviço do sistema político econômico, do Estado, do poder militar. Faz inclusive imitações miraculosas, à semelhança das duas testemunhas do capítulo 11, que tinha a boca que saía fogo, que pedia para o céu se fechar e assim fazia. Essas aqui também faziam sinais miraculosos. Mas enquanto as duas testemunhas faziam diante de Deus, essas aqui fazem diante dos homens. As experiências trazidas pelos agentes do falso profeta são experiências reais, a gente não precisa duvidar que são falsas. Mas quem está por trás não é Deus, quem está por trás é a segunda besta e o dragão. E é isso que o dragão faz. Ele instrumentaliza, né, as suas ações através dos seus personagens, as duas bestas. Satanás, ele parece que não existe, mas ele existe. E é claro que ele existe, seja na sua manifestação pessoal, seja através dos sistemas que ele governa. Até aquilo que C.S. Lewis vai falar na Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? Que um dos segredos de Satanás é fingir que ele não existe, porque ele age através dos seus dois sistemas, político econômico, a primeira besta, falsa religião, falso profeta, na segunda besta. As nações terão materialidade, né, do sistema político econômico. Nós vamos ver aí no versículos 14 a 18, que além de ser permitido fazer sinais, eles fizeram uma imagem da besta que havia sido ferida da espada, do sistema político-econômico. Ou seja, eles vão trazer materialidade, um símbolo, algo que vai trazer a presença do sistema político. Ele vai ser visível através de um símbolo. E isso ainda é um jogo de imitação, visto que as duas testemunhas elas tinham fôlego de vida. E aqui elas vão dar fôlego à imagem da besta. E diante da recusa de adorar essa imagem, pessoas vão morrer, e nós sabemos quem são essas pessoas, aquelas que não se dobrarão diante da imagem do sistema político econômico. É essas que vão morrer. Os que adoram receberão marcas, a chamada marca da besta, né, na mão e na testa, que a semelhança do selo dos 144 mil é um selo espiritual. Eles pensam, eles agem conforme o mundo. E ao longo da história, muitas vezes a gente tenta saber o que é, né, se é o chip, se é cartão de crédito, se é código de barra, se é aquela pulseirinha de imã, se é pulseira smartwatch, né, que todo mundo está usando agora. Mas não é isso que o texto está querendo trazer. A ideia é de que aqueles que têm a marca do mundo, eles terão liberdade econômica para fazer o que quiserem, porque eles têm a mentalidade do mundo. Mas por a igreja não ter a mentalidade do mundo, ela vai sofrer prejuízo econômico, fome, desemprego. A fidelidade dos santos não será apenas no que se refere à adoração visível, de adorar a besta, mas também diante da resistência de ceder a uma forma corrupta de atividade econômica. No capítulo 14, fala aí do cordeiro e dos seus remidos. E nós vamos finalizar aqui, porque no capítulo 14, João vai trazer algo que contrasta a marca da besta. A marca com o nome do cordeiro e do pai. Olha o que é a igreja no meio desse turbilhão de duas bestas. Versículo 14. Então olhei, capítulo 14, versículo 1. Então olhei e vi diante de mim o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Enquanto o mundo tem a marca da besta na mão e na testa, os eleitos de Deus têm a marca sobre a testa do cordeiro e do pai. Aqui, na sua visão terrena, né, João fala aqui que ele ouve como... no versículo 2, né, do capítulo 14, ouvi um som do céu, ou seja, ele ouve como quem está na terra e ouve um som que vem do céu,
Ele vê o cordeiro numa espécie de visão além. Ao contrário do flashback que olha para trás, ele está vendo uma visão além. É um flagrante contraste do final do capítulo 12. Enquanto o dragão está em pé vendo como maquinar e trazendo bestas para destruir a igreja, João já vê lá no final o cordeiro em cima do monte Sião e com ele a sua igreja preservada. As ações de Satanás que vinham fracassando até agora, ainda que através das suas bestas, elas também fracassarão. Haverá no final a vitória do seu povo. O povo estava com o cordeiro. No versículo 1 diz que estava com ele os 144 mil. E também que havia grande louvor, né? Grandes elementos de louvor. É um novo cântico que está sendo cantado. João está acrescentando aqui um novo interlúdio, o terceiro interlúdio até agora. Enquanto nós veremos a destruição do mundo no derramar das taças e também no final da trindade satânica, João já visualiza a vitória do Cordeiro e o louvor do povo ao Cordeiro. Se no céu há louvor pela vitória do Cordeiro, como nós vemos lá no capítulo 5, versículo 9, na terra também há. E não só o louvor dos entes celestiais, mas o louvor do povo da terra, daquele povo que foi comprado, que foi redimido pelo Senhor. Como diz o Salmo 96:1, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, e haverá um dia em que o povo de Deus cantará ao Senhor um novo cântico. E esse novo cântico será porque haverá elementos de redenção no seu cântico, elementos concretizados do final da história de redenção. A dificuldade de interpretar o versículo 4 como literal, essa é uma observação que a gente pode fazer no final, porque ele diz que esses são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens, mas ao longo das escrituras o casamento nunca é visto como algo negativo, não é visto como algo pecaminoso, muito pelo contrário. Aqui seria uma contradição ao que as escrituras falam do casamento, mas é porque João não está querendo dizer isso. João está trazendo aqui uma figura de que os 144 mil, que não são apenas homens, são homens e mulheres, então não poderia ser só homens aqui, mas é uma figura de que eles são aqueles que não se contaminaram com a perversão sexual, com a imoralidade sexual desse mundo, com a idolatria, né? Eles são aqueles que se mantiveram puros diante de um mundo imoral. Há então, novamente, o prelúdio do fim, do juízo, expandido nos capítulos 15 e 16, que nós vamos trabalhar na próxima sexta-feira. Há o primeiro anjo, que nós vemos aí no capítulo 4, versículo 14 até o versículo 20, e ele vai trazer aqui algumas ideias, né, e algumas visões ainda para concluir. Que depois que ele vê todas essa perseverança do povo de Deus, ele vai ver anjos proclamando os juízos de Deus, do versículo 11 ao 13 e do 14 ao 18. Eu falei que era só Perdão, refei tudo agora. Preste atenção aí. Capítulo 14, ele terminou então a visão desses que são preservados, e ele vai ver uma última visão de juízo final, né? Ele vê a perseverança dos santos e vai ver agora uma visão de juízo, concluindo também essa última visão dele na segunda vinda do Senhor, dos versículos 6 até os versículos 18, com dois momentos distintos. Nós temos aí alguns anjos agindo. O primeiro deles, o primeiro anjo, está no versículo 6 e 7. É um anjo que anuncia o Evangelho. O Evangelho é anunciado ao longo da história, culminando no fim da história. Mateus 24, versículo 14, no seu sermão escatológico, Jesus diz que será pregado o Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E esse anúncio ele tem elementos de juízo e convite à adoração, conforme nós temos aí no versículo 7, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O evangelho é permeado por esses dois nuances, de um anúncio de juízo, mas também de uma conclamação à adoração. No versículo 8, nós temos aí a figura do segundo anjo, capítulo 14, que já prenuncia a queda da Babilônia, que ainda não foi apresentada para a gente, ainda vai ser apresentada nos capítulos seguintes, mas ele já está anunciando a queda dela. O último parceiro do dragão será ela será aquela que representará o arder, né, o ardor dos desejos, e
ele já anuncia, então, nesse segundo anjo, o juízo das nações. No terceiro anjo, nós temos a punição, versículos de 9 a 12, a punição dos que se deixaram marcar pela besta. Eles receberão a plenitude da ira de Deus, o inferno eterno. Lembre-se de que a ira implacável contra os santos foi lançada no Cordeiro. Nós, os eleitos de Deus, os santos, tivemos a ira de Deus em sua fúria colocada sobre o Cordeiro de Deus. Mas aqueles que não receberão o Cordeiro, aqueles que não creem neles, receberão essa ira implacável sobre si, como juízo. O verso 12 diz que aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha por que ele coloca isso. Olha o versículo 10 e 11. Também, olha o que acontecerá com povos que não têm a marca de Deus, que têm a marca da besta, que pensam como o mundo. Olha o que acontecerá com os versículos 10 e 11. Eles beberão o vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira sem mistura. Ou seja, será um vinho que não foi maturado, mas no seu amargor original. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. O Senhor do inferno não é o demônio, é o Cordeiro de Deus. A fumaça de seus tormentos sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e sua imagem, nem naquele dia, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Veja que eles serão atormentados para sempre. Mas aí olha o que o versículo 12 diz. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. O que tem a ver ele falar de condenação e depois da perseverança? É porque ele está falando, meus irmãos, que vale a pena seguir a Deus. Enquanto o mundo pensa que não vale a pena seguir a Deus, que ele vai seguir seus próprios caminhos, mas haverá um dia do juízo. E aqueles que sofrerão e que continuarão perseverantes em Deus, um dia serão recompensados. E valerá assim a pena, porque eles terão descanso. Enquanto aqueles serão atormentados, eles serão descansados, terão descanso eterno, como nós temos aí no versículo 13. Então ouvi a voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. E nos versículos aí de 14 a 19 nós temos a colheita final. Fica claro que esse evento é realizado na segunda vinda de Jesus, quando a colheita será realizada, como diz Mateus 13, 39, que a ceifa é a consumação do século, os ceifeiros são os anjos. Mateus 24, 31 também diz que ele enviará seus anjos para a colheita dos santos, né, ao redor do mundo. E aqui nós temos essa colheita das uvas, e a ceifa e a colheita das uvas, trazendo aí a ideia da colheita dos santos, e posteriormente a colheita daqueles que serão lançados no local de ardor e de fogo eterno. Que Deus nos abençoe, que você possa tirar suas dúvidas logo logo, mande as dúvidas por mensagem, por WhatsApp, e depois a gente conversa sobre a nossa meditação de hoje. Que você se prepare, continue lendo, relendo, reveja esse vídeo, e a gente vai seguir até concluir esse livro maravilhoso que nos traz esperanças e garantias e o louvor da glória do Senhor Jesus Cristo nos céus, e em dar cabo e em trazer a história a seu fim, que é o fim da sua glória, que é exaltar a sua glória. Certo? Deus abençoe você e até a próxima.